Bom, vamos falar do Cruzeiro. A gente abre o programa de hoje falando do cabuloso. Solta a trilha da Raposa pra gente, Everton de Paula. Vamos, Cruzeiro! Vamos, Rafa Nobre, não tem tempo pra mais nada, a não se pensar no jogo, né? Concentrar e pensar no jogo. Preparação encerrada para a partida de amanhã. Primeiro jogo, mando do Atlético. Cruzeiro tendo a vantagem nesta finalíssima. Conta pra mim, apesar do feriado, qual o destaque da Raposa nesta sexta-feira da Paixão? Fala, Xará, apesar do feriado, a turma trabalhando. Boa tarde pra você, pro Lelhão, pro Seabra e também o Samuca aqui no Tempo Esportes. Pois é, finalmente, né? A preparação encerrada, o Cruzeiro que daquele jogo contra o Tombense, segunda semifinal, aquela partida no Mineirão, 3-1 pro Cruzeiro. De lá pra cá foram 9 treinamentos, 9 atividades entre os 14 dias, né? Que separaram esse duelo de amanhã na Arena MRV, 9 dias de treinamento, o Cruzeiro finalizando a preparação para esse duelo contra o Atlético amanhã, 4:30 da tarde, na Arena MRV. E aí, é tudo que a gente já tinha comentado aqui durante a semana. O Larcamon tem de volta em relação àquela segunda partida da semifinal o Zé Ivaldo e também o Marlon. Os dois cumpriram suspensão, foram expulsos no primeiro jogo que aconteceu em Patinga, com o mando do Tombense, aquele 0-0, e aí cumprindo a suspensão na segunda partida da semifinal e agora estão de volta para essa decisão. Outro jogador que teve uma atenção especial foi o Dineno, né? O atacante argentino, o artilheiro do Cruzeiro com 4 gols. Ele estava com desgaste muscular, por isso fez um trabalho especial e até mesmo por conta disso não iniciou os jogos da semifinal. A tendência é que ele inicie esse jogo de amanhã, o clássico, como titular. É claro que passa muito pelo que apresentou durante a semana e como a gente não tem acesso aos treinamentos do Cruzeiro, a gente fica com as informações. E as informações é que no treinamento o Dineno tem se apresentado bem, então deve ser mesmo a opção ofensiva para o Cruzeiro, homem de referência na vaga do Papagaio. O Papagaio deve voltar para a reserva, mas se não, o Papagaio será mantido. De qualquer forma, a tendência é que o Cruzeiro volte com o Marlon, com o Zé Ivaldo e com o Dineno lá para referência do ataque do Cruzeiro. A gente fica na expectativa com relação à lista de relacionados. O Cruzeiro costuma soltar por volta de 6 horas, 6:30, a lista de relacionados um dia antes da partida, e aí a gente fica na expectativa, talvez, até da presença do Kaique, ele que voltou do Sul-Americano com uma lesão na coxa, fez um trabalho. A expectativa inicial era de que ele voltasse até no Campeonato Brasileiro, mas acabou sendo uma opção, já participa há 2 semanas dos treinamentos, já liberado para essas atividades. Se ficar fora dessa primeira partida da decisão, pode ser mais uma opção. O Cria da Toca, lateral esquerdo, quem sabe mais uma opção para o lado esquerdo da equipe do Larcamon para essa final, se não nesse jogo, pelo menos na próxima partida, o jogo de volta lá pro Mineirão. E aí, pra gente falar do Mineirão e uma expectativa de público, o Cruzeiro divulgou a última parcial de ingressos, aconteceu ontem, mais de 45 mil ingressos vendidos, então ainda uma expectativa com relação a essa parcial, se solta ainda hoje. O Cruzeiro deve estar na marca já próximo dos 50 mil, mas alguns ingressos, alguns setores não disponíveis mais já há mais de uma semana para esse clássico. Até para chamar o Lelhão, Rafa, para a gente já começar o debate por aqui, ele falou de uma expectativa grande, como há muito tempo, né, Lelhão? Você destacou, não se via para esse clássico. Eu vejo, pelo menos desde 2020, né, depois da queda do Cruzeiro de 2019, desde 2020 não vejo um clássico tão parelho, vamos dizer assim. O Cruzeiro pelo menos não chega numa situação eu ainda acho que o Atlético é favorito, mas pelo menos numa situação de mais igualdade desde 2020. Você vê assim também, Lelhão? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Vejo sim. Eu também considero o Atlético favorito, mas o Cruzeiro, ele chega, né, com cara de um time mais pronto na temporada até aqui. E foi um trabalho rápido. De quantos jogos? De 11 jogos do Cruzeiro na temporada, não é isso? Você pega os 8 da primeira fase, mais 2 semifinais e um jogo da Copa do Brasil. São 11 jogos. E o Cruzeiro, obviamente, se reforçou até
ainda não tem tantos jogadores novos, né, inseridos no time, mas o trabalho do Larcamón, ele foi rápido, né, e colocou um Cruzeiro muito competitivo na temporada, com o Matheus Pereira sendo a sua principal peça de articulação e referência técnica, como ele veio para ser já no ano passado, e esse ano tem acontecido. Então eu concordo, não há uma discrepância como havia antes do campeonato, né? O Atlético é muito favorito. Hoje o Atlético pode ter um pequeno favoritismo, não tão gigantesco como a maioria das pessoas apontava antes do campeonato, Rafa. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Eu tava até vendo aqui, você puxou esse assunto do Cruzeiro não estar, né, tão inferiorizado em relação ao Atlético desde 2020. Aí, de curiosidade, eu fui olhar a escalação do Cruzeiro daquele Atlético 2, Cruzeiro 1. Tanto que mudou. Fábio era o goleiro do Cruzeiro. Edilson de lateral direito. Kaká e Arthur na dupla de zaga, com o João Lucas na lateral esquerda. Edu de volante, né? E ele foi substituído pelo Jean durante o jogo. Jadson Silva, Pedro Bicalho, deu lugar ao Jonathan Robert, Maurício, que deu lugar ao Thiago, atacante, Everton Felipe e Marcelo Moreno. Era o time do Adilson Batista. Nossa, e muitos você citou aí, não eram jogadores que são hoje, né? O Maurício, Kaká, enfim, hoje são jogadores que... não, mas o Kaká já ele era titular do Cruzeiro. Não era o Kaká de hoje, né, Lelão? Isso é 2020. 2020. Mas o Kaká que tinha acabado de subir, né, assim. Mas ele já tinha sido até campeão da Copa do Brasil, se eu não estiver enganado. E o Maurício, ele já vinha jogando e a gente já sabia do potencial, que hoje é um grande jogador no Inter. Mas até o Thiago fez o gol nesse jogo no Mineirão, né? Você fala o 2-1, gol do Otero no último lance. Isso, o gol foi do Thiago e os gols do Atlético, o Otero é o segundo gol. O primeiro foi do Igor Rabelo na cobrança de escanteio, um lance esquisito pra caramba. Era o time do Cruzeiro lá em 2020. O Kaká, eu tava até consultando aqui, ele já era campeão da Copa do Brasil e bicampeão mineiro. 2018 e 19. Mas 2018, Copa do Brasil, né? 18 e 19, campeão mineiro. Mas o resto do time aí, eu vou te contar. Se você pegar o Marcelo Moreno, ok, 2020 ele já estava também, né, com uma certa idade, já era até, né, um tanto quanto experiente, acaba saindo e tal, mas é o ídolo e tudo, não foi bem, mas enfim. Thiago, atacante, que se destacou, foi pra Bulgária e depois já tá rodando aí, é um bom jogador, mas ainda não era o Thiago, e o resto, Fábio, goleiro, claro, né, sem dúvida, mas o Maurício, que depois viria a ser o Maurício que tá hoje lá no Inter, jogando muito titular. Mas o resto do time aí, vou te contar, viu? Muito diferente, né? Edilson, lateral direito, tudo bem também. A gente já era bem experiente aí nessa época também, já tava até meio passado já da conta. O Samuca já tá conectado com a gente e eu vou replicar a pergunta do Rafa Nobre pra você também, viu, Samuel? Você acha que neste ano de 2024, final do Campeonato Mineiro, é o confronto entre Atlético e Cruzeiro, desde 2020, que os times estão mais equilibrados? Um abraço, boa tarde. Fala aí, Rafa, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Eu acho que sim. O jogo do turno também, o Cruzeiro tinha praticamente essa mesma formação, né? Mas os deste ano, né? Vamos ficar aí com os deste ano, porque nos outros realmente a disparidade era muito alta. Claro que todo mundo sabe que o Atlético hoje tem uma folha muito maior do que o Cruzeiro. Jogadores aí, tecnicamente falando, na maioria ali, quando você compara, hoje até uma diferença menor, mas ainda acho que existe uma diferença de elenco montado, mas pela bola, né? O Atlético agora muda o técnico, mas pelo que eles vêm jogando, com certeza a tendência aí de um nível mais igual em relação aos últimos anos, porque, poxa, essa aí que vocês passaram, as escalações aí, se a gente pegar 20, 21 principalmente, é uma loucura, viu? Até 2022, que foi aquela final lá, pode pegar o time do Cruzeiro ali, que era
O ataque tinha Vitor Leque, inclusive, titular naquela final do Mineiro, pra se ter uma ideia. Você quer a de 21 aqui? Esse mesmo com o Atlético já vitaminado, já com o Hulk e se limitada, foi o jogo, inclusive, da treta do Hulk com o Potker, né? Que teve a expulsão lá. Isso, gol do Ayrton. Gol do Ayrton, isso. Olha o Cruzeiro de 2021, gente. Fábio ainda tava. Cáceres na lateral direita, com o Everton, o Ramon, aquele que veio do Vitória, na zaga, e o Matheus Pereira na lateral esquerda. Aí uma linha de 3 com Adriano, Marcinho e... Quem que esse Marco? Matheus Barbosa. Matheus Barbosa. Matheus Barbosa. Ih, eu fechei o link aqui, ô burro. Ai, deixa eu tentar voltar aqui, só um minuto, senhores. Bruno José, Sobis e Ayrton. Bruno José, Sobis e Ayrton? Certa a resposta? É isso aí mesmo. E o Ayrton que fez o gol, né? Foi o Ayrton que fez o gol. Nossa senhora, esse time aí também, vou te contar, você pesca um Fábio aí, pesca o Sobis, né? Claro, pela história toda e tudo. Mas, nossa senhora. Meu Deus, tá doido. Tem um Sobis no time desse. E o Matheus Pereira improvisado, né? É mesmo. Eu acho também, viu, que em termos de... esse aí, ele era lateral mesmo, pô. Eu fiz uma zoeira aí com o Matheus Pereira atual. Não. Esse é o que você falou. Eu tô viajando E na o maionese. Rafa acreditou. Eu caí na pegadinha do Samuel Venâncio lá, ele doido. Matheus Pereira começando carreira improvisada aí. Claro que não, né, o Rafael, seu lesado. Meu Deus do céu. Tô bem não, viu? Sobre essa coisa do favoritismo, vale lembrar que os 2 últimos clássicos disputados na Arena, né, claro, o Atlético chegou como favorito. E o que aconteceu? Então, a questão do favoritismo, às vezes, é o que a gente sempre fala. O torcedor, às vezes, a gente fala assim, pô, o Atlético é favorito, o Cruzeiro é favorito, tá torcendo, tá falando que vai ganhar. Não, gente. Existe um favoritismo natural pelo time, pela montagem, pela estrutura, pelo gasto, né, que se tem com o elenco. Pelo time do Atlético hoje, em qualidade, se a gente comparar jogador por jogador, o time do Atlético é um time que tem mais qualidade. Ele chega com o favoritismo tanto que no início do campeonato todo mundo falava que o Atlético era o time a ser batido. Aí o Atlético vem se arrastando aí ao longo do campeonato, a coisa começou a desandar um pouco. Mas eu continuo achando, o Atlético, para esse jogo de amanhã, tô dizendo pro título não, para esse jogo de amanhã, o Atlético leva um certo favoritismo, principalmente por jogar em casa. Vai ganhar? Não sei, nos 2 últimos jogos nós falamos isso também, o que deu. Pois é, mas aqui tem uma pergunta, vou passar essa pro Lélio Gustavo, do Ariel Rodrigues, lá de Ouro Branco. Você acha que foi o Atlético que fez o papel de igualar esse favoritismo do rival? Eu acho que nesse momento sim. E é pela bola que o Atlético não joga. Mas é claro que há um trabalho muito bem feito pelo Larcamon também. Eu te diria que hoje, se a gente tivesse, igual naquele programa do Sport TV lá, o favoritômetro, eu colocaria 51 a 49% para o Atlético. Fosse antes do campeonato, a nossa tendência era colocar tipo 70 a 30, sabe? Então, é isso. Eu, na minha opinião, é isso aí. Mas, é claro, né? O Atlético deixou de jogar, a gente sabe, o campeonato é fraquíssimo do Atlético, tanto que trocou o técnico já à véspera de uma decisão. Não é nenhuma novidade. Eu acho interessante essa colocação do Ariel Rodrigues aí. Eu acho que ele viu por um lado bem interessante, mas eu acho que as duas coisas aconteceram. Tanto o Atlético não conseguiu mostrar o futebol que se esperava, não conseguiu mostrar o que a gente esperava dele do início do campeonato, e ele vem capengando aí desde o início. Agora com o Milito, sabe-se lá o que vai acontecer, a gente não tem como saber ainda. Mas o Cruzeiro também, aos poucos, vem se moldando, né? O Cruzeiro, aos poucos, vem montando, o Larcamon vem montando um time que, querendo ou não, de uma forma ou outra, chegou em primeiro lugar geral, né? E conseguiu as vantagens todas e passou pelo Tombense, com um tropeço aqui, outro ali e tal. Mas então, acho que as duas coisas mais pendendo pro lado do Atlético. Se o Atlético tivesse feito o campeonato que se esperava, aí ele chegava como franco favorito, mas não é assim. Ô Samuel, esse Matheus Pereira da pegadinha do Samuca, lá ele, é o que foi pro Vizela de Portugal? Esse mesmo. Ele teve emprestado pro Guarani e depois foi pro Vizela de Portugal. O Cruzeiro tem um percentual ainda dos direitos econômicos do jogador, é da base do Cruzeiro aí, fez muitos anos de base. É bom saber, né? O mecanismo de solidariedade aí, o Cruzeiro, né? Se ele for negociado para outro país, o Cruzeiro recebe uma grana nessa aí.
Bom, ô Xará, vamos dar sequência aqui. Você ficou bolado agora, não, né? Fiquei não, só tava tentando lembrar quem que era o cara, mas eu vacilei mesmo, assumo. Fui moleque, Lélio Gustavo. Errei, rude. Mas ninguém quer saber disso não. Vamos falar do time do Cruzeiro aqui, ô Xará. Eu tenho uma outra pergunta. Vai. Estão mandando aí na internet umas 380 formações do Atlético armado com 3 zagueiros. Eu já vi quanto é jogador, até quem não joga de meia armando o jogo e tal. Será que o Larcamon entra com 3 zagueiros e espelha esse esquema tático do Atlético? Eu acho difícil, viu, Xará? Sinceramente, eu acho difícil, mas é um sistema que o Cruzeiro, ainda que jogue com o Marlon por ali, o Cruzeiro já jogou num sistema parecido como esse, né? O Marlon fazendo esse zagueiro pela esquerda, né? Então, o Cruzeiro jogando, ainda que seja com um lateral esquerdo ali, apesar do Marlon também fazer essa função, o Cruzeiro já joga assim com o Larcamon, né? Então, mas acho que peças ali eu acho difícil, não sei o que a turma pensa, acho que o Larcamon não vai mexer agora, né? Trouxe o Cruzeiro até a decisão do campeonato com essa equipe, essa espinha dorsal aí, né? A mudança praticamente foi a entrada do Vital na equipe durante o campeonato, né? Então eu acredito que deva ser esse mesmo time, enfim, Cabral, William, a volta do Zé Ivaldo, do João Marcelo e o Marlon, aí o Romero, o Lucas Silva e o Vital, Pereira, Arthur Gomes e Dineno. Tem outras dúvidas também, né, Xará? Se a gente for imaginar, né? O Zé Ivaldo, o Neres jogou o último jogo, o Zé Ivaldo tomou aquele puxão de orelha, acho que fica mesmo o Zé Ivaldo, mas é uma possibilidade. O Marlon no Vidalba, o Cifuentes talvez no Lucas Silva, o Dineno no Papagaio, enfim, tem algumas questões aí, a questão do Dineno especialmente é mais física, né? Mas outras aí, o Vital, o Lucas Silva, mas pela bola que eles deixaram de jogar, né? O Vital nem apresentou tanto essa bola aqui no Cruzeiro, a não ser aquele início lá do Pepa, né? Então, enfim, tem algumas opções, mas eu acho que não deve fugir muito do que o Larcamon tem trabalhado, não, pelo menos é a minha análise, né? No 988-100-917 tem gente perguntando aqui, ó, só não se identificou. Barreal começa o jogo com o Arthur indo pra direita. O que você acha disso, Samuel? Eu acho que seria uma boa, mas eu acho que não acontece. Eu, sinceramente, o Nico vai levar isso aí de time até o vestiário da Arena. É difícil até, claro que numa tendência aí você pode imaginar um Cruzeiro com a base dos últimos jogos, né? Mas eu vou esperar pra falar de time provável, se ele vai fazer alguma coisa diferente. Tem muito tempo que ele tá treinando, né? Teve a parada aí pra data FIFA, então tá treinando há muito tempo, pensando no que é melhor. Não sei, com sinceridade, se ele vem com alguma alteração pra encarar esse time aí do Atlético. Agora, quando você fala de espelhar aí com 3 defensores, né? Ele tem usado muito isso, mesmo sendo o Marlon, né? Na construção, principalmente, e pra defender ali, fecha com 4 defensores, né? O Marlon, por exemplo, fechando de um lado, e aí quando ele tem ou o Zé, ou o João Marcelo, ou aí o William fecha do outro lado. Enfim, tem sido assim o Cruzeiro do Nico. Quem chamou? Não, se você fosse o técnico aí, qual que seria a sua dúvida então aí em relação a esses tradicionais 11 que fecharam essas fases anteriores do Campeonato Mineiro? Porque hoje a gente pode falar que o Vital é titular, né? Por enquanto você acha que ali ele seria um candidato a deixar o time ou teria outro jogador no seu ponto de vista? Pois é, por exemplo, o meio campo eu colocaria o Cifuentes. Ele treinou pouco, né? Porque ele estava com a seleção, então seria meu titular ali na vaga do Lucas Silva, que nessa temporada não vem bem, já teria uma mudança. Aí o Vital também eu não começaria, acho que ele já ganhou algumas chances aí pra aproveitar, não aproveitou, então aí a dúvida é se colocaria ou o próprio Barreal ou o jovem Robert, mas eu não começaria com esses dois, viu, Lélio? O Lucas e o Vital, tentaria aí algo diferente. Não sei se o Nico vai fazer alguma coisa nesse sentido, viu, com sinceridade. Quer tentar escalar aí, ou o Rafas?
É aquele time que eu passei, eu acho que é isso vai mesmo. ficar por aí mesmo? Cabral, Williams, Eivaldo, é o time que eu acho que vai, né? Não o time que eu escalaria, mas o que eu acho que vai de Cabral, William, Zé Ivaldo, o João Marcelo, Marlon, Romero, o Lucas Silva, o Vital. O Vital de novo de titular, né? Eu acho. Arthur Gomes, Dineno e Matheus Pereira. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma justificativa pro Matheus Vital seguir como titular. Também não. Sinceramente, eu não vejo nada que ele tenha feito em campo quando teve oportunidade. E olha que eu elogiei a contratação dele, acho ele um bom jogador, acho que ele pode mostrar a bola, mas, sinceramente, eu não vi nada que justificasse a titularidade dele sendo mantida. E aí, Lélio, Gustavo? Eu também não. E olha que com o Vital em campo dá uma impactada ali no que vinha fazendo o Matheus Pereira, né? Quando o Matheus Pereira dobrava jogadas ali, caindo mais pela esquerda junto com o Arthur Gomes, era um negócio muito interessante. E você vai e pega alguns lances do Matheus Pereira, fazendo ali uma tabela com ele, alguma coisa nesse sentido, é muito interessante. Claro que o Matheus Pereira, por exemplo, no jogo contra o Tombense, ele mete um lançamento vindo pelo lado direito para o Marlon fazer o gol, não foi isso? Não foi o Marlon. Foi o Arthur que fez o gol. Marlon estava suspenso. Sim, o do Marlon foi contra o Patrocinense. Mas foi uma jogada dele também, né? Não foi? Sim. Mas ele é um jogador que precisa ter liberdade para construir o jogo. Ele é o cara que pensa o jogo pro Cruzeiro. E não sei, eu com sinceridade, o Samuel falando de Cifuentes, pode ser que joguem Romero, Lucas Silva e Cifuentes juntos. Porque o Cifuentes, como o Samuel já disse, e tá gravado, né? O Cifuentes é box to box. Beleza. Só pra lembrar. Beleza, viu, Premier League? Eu coloquei. Teve um jogo que eu tava com o Léo, a gente tava no Cruzeiro e Uberlândia, eu acho, se eu não me engano, no Mineirão. Eu coloquei essa formação aí, Lucas Silva, Romero e o Cifuentes mais à frente, fazendo o box to box aí que o Lélio gosta. Eu coloquei mais ou menos, vai entrar o Cifuentes, quem vai sair? Pra mim sai o Vital. Mas ele vai jogar com os três? Acho que sim, quem sabe, o Cifuentes segurando no meio de campo e armando lá na frente, não sei. Vamos ver, né? Tem que primeiro sair a lista de relacionados, esperamos que ela saia ainda enquanto estivermos no ar aqui com o Tempo Esportes. E amanhã, né, 3:30 da tarde, a gente descobre o que o Nicolás Larcamon tem preparado aí durante a semana. Ô Xará, 5:29, tem um outro aspecto que a gente tem que abordar aqui também, que é o João Pedro, né, que será reintegrado, vai ter o contrato renovado. Isso aí, informação que o Samuca trouxe mais cedo, né? E aí, pra gente poder falar um pouco dessa provável renovação do João Pedro, foi anunciado o afastamento dele depois daquele episódio logo após a eliminação na Copa do Brasil, e aí o Cruzeiro acabou no episódio que afastou ele e o Fernando, emprestando o Fernando pra Ferroviária, e o João Pedro ficou esse tempo aí pensando um pouco na atitude, enfim, e aí agora parece que ganha uma nova oportunidade, até por não ser reincidente também, né, Samuca? Sim, exatamente. E as partes vinham conversando, né? Já existe esse acordo verbal para renovar o vínculo aí por mais 3 anos, 2 anos e meio, né? Até o final de 26, podendo estender até o final de 27. E em breve ele volta a treinar com o elenco na Toca da Raposa 2, ganha uma nova chance, né? Agora ele tem que aproveitar, né? É o cavalo passando arriado 2 vezes aí, o que não é comum. Então, ontem até lá na apresentação da entrevista do Marcelo Moreno, quando eu fui gravar ali nos campos 1 e 2, vi o João Pedro lá. Olha só o que virou, né? Ele passou na frente de todos da base, ganhando oportunidade, quase virando um titular já, e principalmente por essa dificuldade do Cruzeiro de encontrar um ponta-direita no mercado. E aí tem aquele episódio de indisciplina, o time treinou ontem pela manhã, né? Era 1:30 da tarde, 2 da tarde, e o cara fazendo treino físico à parte, né? Se não aprender agora, aí não vai aprender mais, né? Mas aí não tem chance, né, do nome dele aparecer na lista de relacionados praticamente para amanhã, sem chance, né, Samu? Não, aí não. Não, aí não. Nem pro segundo jogo, não sei se tem alguma possibilidade, porque desde aquela eliminação pro Souza, né? Já quanto tempo isso?
Então vai ter que treinar e recuperar o espaço dele aos poucos, né? Garoto entrou bem no clássico, mostrou personalidade, fez o gol. Que coisa, como é que desperdiça uma chance dessa? Vamos ver, né? Ficou um mês na geladeira aí, bora ver se o moleque coloca a cabeça no lugar. 5h32. Tem mais algum detalhe pra gente fechando esse primeiro bloco da Raposa, Rafa Nobre? É a expectativa da lista de relacionados, né, Xará? Pra gente entender um pouco mais do que pensa o Larcamon pra esse jogo de amanhã, essa final contra o Atlético, 4h30 da tarde na Arena MRV. Qualquer novidade, a gente anuncia por aqui. Fechado. Samuca, mais algum detalhe por aí? Então, tem o time feminino que tá em campo neste momento, hoje tá ruim, viu? O Cruzeiro tá perdendo pra Ferroviária, com uma jogadora a menos, foi expulsa no segundo tempo, 24 do segundo tempo, a TV Ferroviária transmite no YouTube, tá 1-0, é a Ferroviária que tem um ótimo trabalho de futebol feminino, né? É verdade, Ferroviária que já ganhou Libertadores e tal, desafio um pouquinho mais complicado pras cabulosas. O Cruzeiro caindo na tabela de classificação, tá com 7 pontos, tá na terceira posição com essa derrota parcial pra Ferroviária, que tá subindo pra vice-liderança do Brasileirão Feminino. Samuca, meu caro, um abraço, bom trabalho pra você amanhã na cobertura do Clássico e a gente volta a se falar na segunda-feira, ok? Valeu, um abraço, tamo junto e dê um serviço pra vocês aí pra acompanhar e informar o resultado desse jogo aí. Valeu, tamo junto. Valeu demais, Samuel Venâncio aqui em O Tempo Esportes.